Se você está assistindo esse vídeo agora, talvez você entenda este meu silêncio no carro. Deixa eu te contar uma história. Era uma reunião de final de bimestre e a professora nos sugeriu uma atividade. Os pais sairiam no corredor da escola e deveriam encontrar em meio aos trabalhinhos feitos pelas crianças qual era o do nosso filho. Quando chegamos lá fora, havia um varalzinho e cartazinhos pendurados, um ao lado do outro, e eu soube imediatamente qual era o dela. Roxo com uma capivara desenhadinha no canto, coisas que ela ama. E eu fui direto até ele. Era uma atividade sobre os familiares e os seus adjetivos. Eu li o nome do meu marido e ao lado adjetivo divertido, brincalhão, legal, e depois eu li o meu, trabalhadora. Essa foi a primeira palavra que minha filha de 11 anos escolheu para me descrever. Eu precisei fingir que estava tudo bem até chegar no carro. Se você está assistindo esse vídeo agora, talvez você entenda este meu silêncio no carro. Não é raiva, não é mágoa com a sua filha, é um reconhecimento de algo que você já sabia, mas que você não queria encarar, que você está desaparecendo dentro da própria vida. Você acorda, resolve, cuida, trabalha, entrega resultado. E em algum momento, sem que você perceba, você para de ser uma mulher que vive e se torna uma mulher que funciona. E tem uma diferença enorme entre as duas coisas. E a maioria de nós só percebe essa diferença quando alguém de fora nos devolve um espelho. E no meu caso, quem me devolveu o espelho tinha 11 anos e uma letra ainda infantil. E você pode estar rodeado de pessoas que te amam. Você pode ter um trabalho importante. Pode estar fazendo coisas certas. E ainda assim sentir que algo está profundamente errado. Não é frescura. Não é ingratidão. Não é falta de fé. É um sinal de que você se afastou de você mesmo. E eu não cheguei até aquele varal de repente. Eu levei anos para chegar até ali. Em 2009, eu tinha 22 anos e trabalhava em uma faculdade na minha cidade. Eu era secretária acadêmica, tinha 8 funcionários sob minha responsabilidade, diretores, coordenadores, processos, prazos, processos, desde o processo seletivo até o registro de diploma. E ao mesmo tempo, desse fluxo de trabalho, eu também terminava a minha faculdade, terminava o meu TCC, estava preparando o meu casamento, acompanhando construção de casa, decoração e tudo mais. E ainda fiz o TCC do meu ex-marido. E naquele mesmo ano, logo depois que eu me casei, tive a morte do meu pai, no meio de tudo aquilo. Eu não parei, eu não podia parar. Tinha coisa demais dependendo de mim. E é exatamente aí que começa o problema. Não quando a vida fica difícil, mas quando a nossa resposta à vida difícil é tentar dar conta de tudo ao mesmo tempo, sem parar, sem respirar, sem perguntar para nós como estamos. Eu tive um burnout naquele ano. O corpo parou porque eu não quis parar. A mente parou. E naquele instante, nenhuma demanda importava mais do que eu realinhar minha rota. E você sabe o que é mais assustador? É que eu fiz a mesma coisa agora de novo. Preparando o lançamento do meu livro, depois de meses produzindo, organizando, executando, revisando, enviando, a mesma mulher, o mesmo padrão, 16 anos depois. Porque ninguém me ensinou a viver diferente. Eu aprendi a sobreviver, aprendi a dar conta, eu aprendi que competência significa aguentar mais, entregar mais. E quando eu fui buscar referência para viver diferente disso, para parar de sobreviver, ter uma vida de liberdade, presença, viver com propósito, eu me deparei com uma realidade que eu não tinha me atentado ainda. Eu caí nos mesmos nomes de sempre. E na maioria das vezes, nomes de homens. Homens maravilhosos, que falam sobre acordar às 5 da manhã, alta performance, múltiplos negócios, liberdade financeira, sobre tempo com a família, sobre excelência. Mas esses homens nunca falam como é que eles dão conta de tudo isso. Porque enquanto o homem está na academia às 5 da manhã, alguém está acordado com o filho que teve febre à noite. Enquanto ele está construindo um negócio, alguém está resolvendo a lista escolar, a reunião de pais, o que descongelar para o jantar. Enquanto ele está investindo,
alguém tem que estar administrando a casa, lista de compra. Esse alguém, na maioria das vezes, é a mulher. E quando uma mulher tenta replicar esse modelo para sair da sobrevivência, ela não fica mais produtiva. Ela se perde de si mesma. Porque a essência feminina não está no produzir. Ela é cuidar, de verdade. Inclusive cuidar de si mesma. Eu fui buscar as mulheres. As mulheres que tinham chego onde eu queria chegar. As mulheres extraordinárias. E elas realmente eram extraordinárias, de verdade. Algumas com uma vida financeira que eu admirava, com negócios reais e com liberdade real, mas com relacionamentos quebrados, pequenos. Como se o custo da excelência profissional fosse pago com a perda da intimidade. Outras com uma vida espiritual completamente ausente, com inversão de valores assustadores, que nunca poderiam me representar. E foi aí que eu percebi algo. Cada uma delas tinha feito uma escolha que eu não conseguiria fazer. A escolha de ser excelente em um único ponto, em um único lugar. Deixar todos os outros murcharem em silêncio. Isso não é o que eu quero. Eu não quero ser extraordinária em uma dimensão e fragmentada em outra. Eu quero ser inteira, magnânima. A grandeza da alma não está em brilhar em um único palco, não está em atrair parte de quem você é. Voltando àquele varal, quando eu li trabalhadora, como a primeira palavra da minha filha, eu fiquei com raiva dela. Ela estava sendo completamente honesta. E era isso que me quebrava por dentro. Porque trabalhadora é o mínimo. É o que qualquer mãe faz. É obrigação. Se eu voltar amanhã, eu não quero que minha filha me lembre como trabalhadora. Eu quero que ela se lembre da mulher que amou, da mulher que viveu, da mulher de fé. A mulher que estava presente, mesmo quando estava difícil demais. A mulher que é a melhor amiga que ela teve. A mulher que ensinou a ela que fé não é decoração. A estrutura é base. Aquele dia no carro, sozinha, eu pensei na frase que ficou na minha cabeça durante meses. Estou vivendo errado. Não porque eu estou fazendo coisas erradas, mas porque a forma que eu estou vivendo não está produzindo a pessoa que eu quero ser. Existe um conto que eu trabalho com as mulheres da minha metodologia que se chama Pele de Foca. Ela é a história de uma mulher que é, na verdade, uma foca e um homem encontra a pele dela e esconde dela. E ela acaba ficando com ele com a promessa de que se ela ficasse com ele, com o tempo ele devolveria para ela a pele. Ela tem um filho que ama com ele, tem um lar, tem uma vida, mas sem a pele, ela vai murchando, ela vai perdendo a vitalidade, vai ficando opaca. Ninguém ama aquilo que não é sua essência. E não porque ela tivesse uma vida ruim, mas porque não era sua essência. A mulher que eu era em 2009, em 2025, e talvez a mulher que você seja agora, seja rodeada de amor, de responsabilidades, de pessoas que precisam de você e ainda assim tem essa mesma sensação de que está faltando algo. Essa sensação tem um nome, e não é fraqueza, não é ingratidão, não é crise espiritual, é o exílio de si mesmo. E a saída não é fazer menos, não é largar tudo, não é se tornar outra pessoa. A saída é voltar para casa, é voltar para a mulher que você é quando para de funcionar e começa a viver. Eu acredito que essa mulher não desapareceu, ela só se afastou. E a distância entre ela e o que ela quer não é tão grande quanto parece, mas ela exige uma escolha. E as escolhas exigem que você pare de fingir que vai resolver isso amanhã. Santo Tomás de Aquino dizia que nós somos o que nós escolhemos, não somos o que acontece conosco. Somos o que fazemos com o que acontece. Eu escolhi fazer em 2026, fazer diferente. E não porque eu sou forte, mas porque eu fui honesta o suficiente para admitir que eu estava vivendo errado. Eu não vou te dar uma lista com 5 passos. Isso não é o que eu faço. O que eu quero é te deixar uma pergunta aqui hoje. Se a pessoa que mais te ama nesse mundo tivesse que te descrever com uma palavra agora, qual seria essa palavra? Qual palavra que você acha que provavelmente seria?
Se essa palavra te satisfaz, você está no caminho certo. Mas se essa palavra te quebra por dentro, você já sabe o que precisa mudar. Não porque você falhou, mas porque talvez você se perdeu no meio do caminho. E se perder não é o fim. É só o momento em que você decide voltar e recalcular a rota. Eu estou no meio dessa travessia agora. Não estou do outro lado, te contando como foi. Eu estou aqui neste meio, escolhendo dia a dia viver diferente. Saí de uma das empresas que eu administrava, cortei inúmeros freelances, tirei alguns meses para construir o que eu acredito. Aprendi a dizer não para as coisas que me consomem e sim para as coisas e pessoas que me constroem. Não é perfeito, não é linear, mas é real. E é isso, e por isso que esse canal existe. É sobre não como chegar lá, mas o caminho até lá, sem se perder de novo no meio do caminho. Ah, quantos caminhos eu já percorri. E se você chegou até aqui e você reconhece alguma coisa nessa história como sua, talvez seja o burnout, talvez a palavra que alguém te disse, ou talvez a frase que fica aí repetindo na sua cabeça, sem você ter coragem de ouvir, você não está sozinha nesse caminho. Eu me chamo Jace Lima, sou mentora de mulheres com base na antropologia cristã e na psicologia tomista. Sou autora do livro Rota Essência, Vencendo o Divórcio, que é um guia para mulheres católicas. E eu estou aqui para mostrar que é possível viver e não só sobreviver. Viver. E se esse vídeo te tocou em alguma coisa aí dentro, se inscreve no canal, porque o próximo vídeo continua a nossa conversa.